E aí, gente? Bom, vou resolver nessa primeira parte exercícios referente à capacidade térmica e calor específico, tá bom? Esse primeiro exercício aqui que a gente vai resolver é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, beleza? Ele diz assim, ó: o gráfico a seguir representa a variação de temperatura ΔT em função da quantidade de calor Q transferidas a dois sistemas, A e B, que apresentam a mesma massa cada um deles. Ou seja, a massa de A é igual à massa de B, ok? Então aí nós temos o gráfico para vocês. Do gráfico a gente pode analisar que para a mesma quantidade de calor recebida pelos corpos A e B, como a gente observa, para 4.000 calorias recebidas pelo corpo A e B, a gente observa uma variação de temperatura de A igual a 40 graus Celsius e uma variação de temperatura de B de 20 graus Celsius. Bom, e o exercício pede o seguinte: de acordo com o gráfico, concluímos que a capacidade térmica do corpo A em relação à capacidade térmica do corpo B é... Então, ele quer saber a capacidade térmica do corpo A em relação à capacidade térmica do corpo B, tá? Então, para o corpo A, nós vamos ter que a capacidade térmica do corpo A é igual à quantidade de calor dividida pela variação de temperatura que o corpo A sofreu, certo? A quantidade de calor recebida pelo corpo A foi de 4.000 calorias. E ele sofreu uma variação de temperatura, de acordo com o gráfico, de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Vamos meter a vara nas bolas por cima e por baixo, que vai ficar 400 dividido por 4. Isso daqui é igual a 100. A gente dividiu calorias por graus Celsius, né? A unidade de medida de capacidade térmica fora do sistema internacional. Então, a capacidade térmica de A é igual a 100 calorias por grau Celsius. Vou fazer a mesma coisa para o corpo B. Capacidade térmica de B é igual à quantidade de calor dividida pela variação de temperatura do corpo B. A quantidade de calor recebida pelo corpo B é exatamente igual à do corpo A, que é de 4.000 calorias, mas a gente observa, de acordo com o gráfico, a variação de temperatura de 20 graus Celsius. Novamente, a gente pode meter a vara nas bolas aqui por baixo e por cima. 400 dividido por 2, ou seja, capacidade térmica do corpo B é igual a 200 calorias por grau Celsius. Como ele está pedindo a relação entre A e B, então eu vou fazer a razão entre a capacidade térmica do corpo A com a capacidade térmica do corpo B, beleza? A capacidade térmica de A é 100 e a de B é 200. Ou seja, isso daqui, se a gente meter a vara nas duas bolas por cima e por baixo, vai dar 1 sobre 2. Ou seja, nós podemos escrever isso daqui como sendo a capacidade térmica do corpo A é igual a metade da capacidade térmica de B. Ou a gente pode escrever que a capacidade térmica de B é igual a 2 vezes a capacidade térmica de A. Porém, como o exercício pede a capacidade térmica de A em relação a B, nós temos que a capacidade térmica de A é metade da de B, ou seja, é 2 vezes menor do que a capacidade térmica do corpo B, ou seja, alternativa C. Não precisaria fazer a conta, já que nós sabemos que a definição de capacidade térmica é a dificuldade que eu tenho em variar
a temperatura de um corpo quando ele troca energia na forma de calor, certo? Seria a resistência dele em variar a temperatura. Quanto menor for a variação de temperatura, maior é a capacidade térmica dele. Então, olhando para o gráfico novamente, a gente observa que para a mesma quantidade de calor, o corpo A variou 40, enquanto o corpo B variou só 20. Então, significa que a capacidade térmica do B é 2 vezes maior do que a capacidade térmica de A, já que ele variou metade da temperatura do que o A variou. Tá? Ou seja, a capacidade térmica do corpo A é 2 vezes menor do que a capacidade térmica do corpo B. Beleza? Próximo. Questão número 2 diz assim: um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa constante de 30 calorias por minuto e sua temperatura T muda em função do tempo T de acordo com o gráfico a seguir. Então agora a gente tem um gráfico da variação das temperaturas em função do tempo que ele está recebendo esse calor dessa fonte a essa taxa de 30 calorias a cada minuto. Bom, a questão diz assim: a capacidade térmica ou calorífica em caloria por grau Celsius desse corpo no intervalo descrito pelo gráfico é igual a... Muito bem, então vamos lá. Ele deu pra gente a quantidade de calor a cada minuto. Então, nós temos que o corpo recebe da fonte 30 calorias a cada minuto. E de acordo com o gráfico, nós temos o seguinte, que o tempo foi de 0 até 30 minutos. Ou seja, o corpo ficou recebendo calor dessa fonte por 30 minutos. Beleza? Ou seja, se esse corpo recebe 30 calorias a cada minuto dessa fonte, em 30 minutos, quantas calorias esse corpo vai ter recebido? Ou seja, basta eu multiplicar isso daqui por 30, e aí eu vou saber qual a quantidade de calor recebida por esse corpo durante os 30 minutos. Então, vai ficar 30 vezes 30, que é 900. Ou seja, nos 30 minutos, o corpo recebeu 900 calorias da fonte na forma de calor. E se a gente olhar agora para o eixo Y, a gente observa que a variação de temperatura sofrida por esse corpo foi de 20 graus Celsius até 50 graus Celsius, ou seja, de acordo com o gráfico, nós temos que o ΔT foi de 30 graus Celsius. De 20 até 50 variou 30, beleza? E aí, o exercício ele pede pra gente qual a capacidade térmica desse corpo, ou seja, quanto que vale o Czão desse corpo. Como nós já sabemos, Czão é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quantidade de calor é 900 calorias dividido por 30 graus Celsius. Ou seja, mete a vara aqui, fica 90 dividido por 3. A capacidade térmica do corpo é igual a 30 calorias por grau Celsius, certo? Isso daqui traz pra gente a alternativa D. Próximo.